Eustácio Monge, antes de Barba Negra, antes de Calico Jack, antes de toda a era de ouro que o mundo romantizou, havia Eustácio. E ele morreu da maneira mais direta que um pirata medieval poderia esperar. Decapitado no próprio convés do navio que acabara de perder. Eustácio Monge era um mercenário franco-flamengo do século XIII que serviu tanto à França quanto à Inglaterra em momentos distintos, trocando de lado sempre que a conveniência mandava. Em 24 de agosto de 1817, durante a Batalha de Sandwich, no Canal da Mancha, foi capturado enquanto tentava levar reforços franceses para uma invasão da Inglaterra que nunca aconteceu. Não houve julgamento. Não houve negociação longa. Os ingleses o decapitaram ali mesmo, no convés, e levaram sua cabeça pelas cidades do reino como troféu e advertência. Segundo os registros da época, a cabeça chegou a ser exibida em Canterbury. Para um homem que passou a vida inteira mudando de lealdades, o fim foi definitivo e sem ambiguidade. Klaus Störtebeker. Se Eustácio morreu rapidamente, Klaus Störtebeker transformou sua própria execução em lenda. Pirata alemão do Mar do Norte e do Báltico, líder dos temidos vitalianos, foi capturado pelos comerciantes da Liga Hanseática após anos saqueando suas rotas de abastecimento. Em 20 de outubro de 1401 foi levado à praça pública em Hamburgo para ser decapitado junto a dezenas de seus homens. Os registros sugerem que entre 70 e 80 companheiros foram executados no mesmo dia. Mas antes de morrer, Störtebeker teria feito um pacto com as autoridades. Após decapitado, todo companheiro que seu corpo sem cabeça conseguisse ultrapassar caminhando seria poupado. Segundo a tradição popular alemã, o corpo caminhou por 11 homens antes de ser derrubado por um dos carrascos. As autoridades de Hamburgo ignoraram o acordo e executaram todos de qualquer forma. É possível que a história seja folclore puro, mas o fato de que Hamburgo ainda guarda registros desta execução em 1401 é completamente real. Henry Avery. Henry Avery é o único nome nesta lista que não tem um fim confirmado, e isso por si só diz tudo sobre quem ele era. Pirata inglês que operou no Oceano Índico no final do século XVII, Avery realizou em 1695 um dos maiores saques da história da pirataria. O ataque ao navio Mughal Ganges Sawai, carregado de tesouros estimados em 600 mil, o equivalente a dezenas de milhões hoje. Tornou-se o homem mais procurado do mundo. E então simplesmente desapareceu. O último avistamento confiável foi na ilha de Providence em 1696. Depois disso, nada. Os historiadores acreditam que pode ter morrido na pobreza na Inglaterra, traído por comerciantes que ficaram com seu ouro, ou que viveu seus últimos anos como senhor em Madagascar. Mas nenhuma versão foi confirmada. Avery foi o único grande pirata que literalmente some da história com o butim. Ninguém sabe onde está seu corpo. Ninguém sabe quando morreu. É o mistério mais irritante da pirataria? Captain Kidd. William Kidd começou sua carreira como corsário com carta legal do governo inglês e terminou enforcado em Londres com o corpo coberto de alcatrão. A queda foi rápida e humilhante. Capturado em Boston enquanto tentava negociar sua própria inocência com as autoridades coloniais, foi levado a Londres, julgado e condenado. Em 23 de maio de 1701, em Wapping, a corda arrebentou na primeira tentativa de enforco. Foi necessário recomeçar o processo do zero. Após a segunda tentativa bem-sucedida, seu corpo foi coberto de alcatrão para preservação e colocado em uma gaiola de ferro que ficou pendurada na foz do Tâmisa por aproximadamente 3 anos, balançando a cada maré, visível para todo o navio que entrava ou saía de Londres. Era uma mensagem do governo britânico para qualquer marinheiro com ideias inconvenientes. O debate histórico sobre se Kidd era genuinamente um pirata ou um corsário injustiçado pela política de sua época continua até hoje. Mas a gaiola de ferro no Tâmisa era completamente real. Barba Negra. Edward Teach. Barba Negra. Morreu da única maneira que alguém com sua reputação poderia morrer, em combate, recusando-se a cair. Em 22 de novembro de 1708, o tenente Robert Maynard da Marinha Real Britânica o encurralou no inlet de Ocracoke, Carolina do Norte, numa batalha naval no amanhecer. O que se seguiu entrou para a história. Barba Negra recebeu 5 tiros de bala e aproximadamente 20 golpes de espada. O número exato varia entre as fontes primárias, e continuou lutando. Os relatos da época descrevem um homem que parecia impossível de matar, de pé no convés ensanguentado, atacando mesmo com ferimentos que teriam derrubado qualquer outro. Só caiu quando o sangue finalmente o venceu. Maynard decapitou o corpo e pendurou a cabeça na proa de seu navio como troféu. O resto foi jogado ao mar. A lenda local diz que o corpo sem cabeça nadou 3 vezes ao redor do navio antes de afundar, o que é quase certamente invenção, mas revela o impacto que Barba Negra deixou na imaginação das pessoas que o viram morrer. Stede Bonnet.
Stede Bonnet é provavelmente o pirata mais improvável desta lista. Um rico fazendeiro de Barbados que abandonou propriedades, dinheiro e família para se tornar pirata por razões que os historiadores ainda debatem, possivelmente simplesmente por tédio. Capturado pelo coronel William Brett em setembro de 1718, após uma batalha no Cape Fear River, foi levado a Charlestown, atual Charleston, Carolina do Sul, para julgamento. Algumas fontes secundárias sugerem que tentou escapar do cárcere disfarçado de mulher, embora esse detalhe não apareça em todas as fontes primárias. O que é certo é que foi enforcado em 10 de dezembro de 1718, apenas semanas depois da morte de Barba Negra, com quem havia navegado. Morreu com suas roupas elegantes de fazendeiro, contrastando absurdamente com a forca colonial diante de uma multidão em Charlestown. Tinha navegado como pirata por menos de 2 anos. Anne Bonny. Anne Bonny foi capturada em outubro de 1720 junto com Calico Jack Rackham e o restante da tripulação. E o detalhe mais revelador é que quando o navio foi atacado, a maioria da tripulação estava bêbada abaixo do convés. Anne e Mary Read foram as únicas que resistiram ao ataque. Condenada à morte na Jamaica, Anne alegou gravidez e a execução foi suspensa. O que aconteceu depois é um dos maiores mistérios da pirataria. Ela simplesmente desaparece dos registros históricos após 1721. Possivelmente foi libertada pelo pai rico, possivelmente morreu no cárcere, possivelmente saiu da Jamaica com uma identidade nova. Antes de Calico Jack ser enforcado, ela o visitou na prisão. Segundo os relatos, suas últimas palavras a ele foram que, se tivesse lutado como homem, não teria que morrer como cachorro. Nenhum historiador conseguiu encontrar a certidão de óbito de Anne Bonny. Mary Read. Mary Read viveu durante anos inteira disfarçada de homem. Serviu em frotas de guerra, lutou em duelos, navegou por mares que pouquíssimas mulheres da época conheceram. E só foi descoberta quando capturada em outubro de 1720, junto a Anne Bonny e Calico Jack. Condenada à morte por pirataria na Jamaica, também alegou gravidez e teve a execução suspensa. Mas diferente de Anne, Mary não desapareceu nos registros. Morreu na prisão de Spanish Town em abril de 1721, provavelmente de febre, possivelmente relacionada ao parto, segundo as fontes disponíveis. A causa exata não está completamente confirmada. Sobreviveu a batalhas navais, duelos e anos de vida dupla, e foi derrotada por uma febre numa cela jamaicana. Tinha menos de 30 anos, provavelmente. Os registros sobre sua idade exata são tão escassos quanto tudo o mais em sua vida extraordinária. Calico Jack. John Rackham, Calico Jack, chamado assim pelas calças coloridas que usava, foi capturado dormindo. Não é metáfora. Quando o navio do capitão Jonathan Barnett atacou em outubro de 1720, Calico Jack e a maioria de sua tripulação estavam inconscientes de tanto rum abaixo do convés. As únicas que subiram para resistir foram Anne Bonny e Mary Read. Foi enforcado em Port Royal, Jamaica, em 18 de novembro de 1720. Mas a punição não terminou com a morte. Seu corpo foi colocado numa gaiola de ferro e exposto numa pequena ilha fora de Port Royal que, até hoje, carrega o nome de Rackham's Cay. A ironia de sua morte é completa. O homem que recrutou duas das piratas mais ferozes da história foi capturado porque estava bêbado, enquanto elas permaneciam as únicas acordadas no navio. Samuel Bellamy. Samuel Bellamy, Black Sam, capturou mais de 50 navios em menos de um ano e acumulou uma fortuna que o tornava um dos piratas mais ricos de sua época. Não morreu em batalha. Não foi capturado. Foi destruído pela natureza. Em 26 de abril de 1717, um nor'easter violento atingiu seu navio, o Whydah Galley, ao largo de Cape Cod, Massachusetts. Dos 144 homens a bordo, apenas 2 sobreviveram. Bellamy estava entre os 142 que afundaram. O Whydah afundou com todo o tesouro acumulado. Ouro, moedas, armas, tudo. Por 267 anos, o naufrágio ficou no fundo do oceano, até que em 1984 o explorador Barry Clifford o localizou. É até hoje o único naufrágio de pirata autenticado já recuperado. O tesouro que Bellamy morreu para proteger estava esperando no fundo do mar há quase 3 séculos. Bartholomew Roberts. Bartholomew Roberts, Black Bart, foi o pirata mais bem-sucedido da Era de Ouro em números absolutos. Capturou mais de 400 navios em 4 anos de operação no Atlântico e na costa africana. Foi também um dos mais organizados, estabelecendo códigos de conduta para sua tripulação que seriam surpreendentes em qualquer exército regular. Morreu em batalha em 10 de fevereiro de 1722, ao largo do que hoje é o Gabão, atingido por metralhamento no pescoço durante o ataque do HMS Swallow, comandado pelo capitão Challoner Ogle.
Sua tripulação, em luto genuíno, jogou seu corpo ao mar com todas as suas vestes e armamentos, conforme ele mesmo havia pedido. Não queriam que os britânicos tocassem no corpo de seu capitão. Não adiantou. Sem Roberts, a tripulação foi capturada rapidamente. 52 homens foram enforcados em Cape Coast Castle, o maior julgamento de pirataria da história. O homem que capturou 400 navios foi substituído por uma forca coletiva, Charles Vane. Charles Vane sobreviveu a uma tempestade que destruiu seu navio. Ficou preso em uma ilha deserta por meses. Foi resgatado por pescadores que passavam e então foi reconhecido. Um capitão que o conhecia pessoalmente estava entre os que o encontraram e o entregou imediatamente às autoridades jamaicanas. Vane, que havia escapado de portos bloqueados e sobrevivido a batalhas navais durante anos, foi destruído por uma coincidência de azar puro. Levado a Porto Royal, foi julgado e enforcado em março de 1721. Como Calico Jack antes dele, seu corpo foi colocado em gaiola de ferro e exibido como advertência. A cronologia de sua queda é quase cômica. Sobreviveu ao naufrágio, sobreviveu à ilha, sobreviveu a meses sozinho e foi executado semanas depois de ser resgatado. Zheng Sao. Zheng Sao é a única pessoa nesta lista que ganhou. Comandou uma confederação de até 1.800 navios e aproximadamente 80.000 piratas no Mar do Sul da China no início do século XIX. A maior operação pirata documentada na história humana, em qualquer oceano, em qualquer época. Derrotou forças navais portuguesas, chinesas e britânicas repetidamente. E quando decidiu que era hora de parar, em 1810, negociou sua própria anistia com o governo chinês, em condições que ela mesma ditou. Manteve parte da frota, manteve o dinheiro e foi oficialmente perdoada. Passou as décadas seguintes administrando uma casa de jogo e negócios legais em Cantão. Morreu em 1844, com aproximadamente 69 anos, de causas naturais, rica e livre. Enquanto todos os outros nomes desta lista terminaram em forcas, gaiolas de ferro, tempestades ou batalhas navais, Zheng Sao simplesmente se aposentou. Jean Lafitte. Jean Lafitte é o segundo mistério desta lista, mas diferente de Henry Avery, ele deixou rastros até o fim. Só que o rastro desaparece de forma abrupta. Corsário franco-americano que operou no Golfo do México, Lafitte lutou ao lado dos americanos na Batalha de Nova Orleans em janeiro de 1815, ajudando a derrotar os britânicos, e recebeu perdão presidencial do próprio James Madison. Continuou como pirata mesmo assim, estabelecendo base em Galveston, Texas. Em 1820 foi expulso pelos Estados Unidos. Depois disso, os registros se dispersam. Os historiadores acreditam que morreu por volta de 1823, possivelmente em combate naval no Golfo, possivelmente de febre em Yucatán. Mas nenhuma versão foi confirmada com documentação sólida. O homem que recebeu perdão presidencial por heroísmo e voltou imediatamente à pirataria, desapareceu no mesmo golfo que havia dominado por anos. Benito de Soto. Benito de Soto foi um dos últimos grandes piratas do Atlântico e um dos mais brutais registrados no século XIX. Em 1818, atacou um navio britânico Morning Star no Atlântico Sul, massacrou passageiros e tentou afundar o navio com sobreviventes trancados no porão. O Morning Star foi salvo por acaso, quando outro navio passou e o encontrou à deriva. De Soto foi capturado em Gibraltar quando os sobreviventes do ataque o reconheceram nas ruas da cidade. Julgado e condenado, foi enforcado em Gibraltar em 25 de janeiro de 1830, com a rocha ao fundo e o Mediterrâneo à vista. Seu caso foi documentado extensivamente e é considerado um marco simbólico, uma das últimas execuções públicas por pirataria no mundo ocidental. 2 séculos de pirataria atlântica terminaram numa forca em Gibraltar numa manhã de janeiro. Se queres ver mais, clica no vídeo no ecrã agora.